Todos encontraram? Amém? O salmista inicia o capítulo 3, o verso 1, dizendo assim, olha, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Esse salmo fala de um homem que é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. E desde a sua infância, da sua juventude, ele teve inúmeras experiências, obstáculos e desafios que definiram o seu caráter como um homem de Deus. Se você observar a biografia de Davi, você vai perceber em Davi um homem apaixonado por Deus. Um homem que dependia de Deus para tudo. Se você olhar a história, quando Davi assume o reinado de Israel, a primeira coisa que Davi faz é buscar a arca da aliança para junto do seu reino. Ele reconhece que Deus precisava estar à frente do seu reinado, porque Saul não tinha esse amor por Deus como Davi tinha. Tanto é verdade que a arca ficou na casa de Abinadab durante 20 anos. E quando Davi assume o trono, ele manda buscar a arca para Jerusalém. E ele faz uma grande festa, porque Davi, ele tinha prazer em estar, em usufruir da presença de Deus. Era visível essa confiança que Davi tinha em Deus. E então ele chega a dizer no Salmo 121, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E Davi, ele escreve o capítulo 121 no deserto de Parã, no sul de Israel, quando ele fica sabendo sobre a morte de Samuel. Samuel, um sacerdote, um profeta, em quem Deus usava para trazer direção, trazer resposta. E Davi, então, quando percebe e fica sabendo da morte de Samuel, ele escreve esse Salmo 121, dizendo, eleva os olhos para os montes. Ele estava dizendo, olha, eu lembro dos sacrifícios, eu olho para o monte, porque lá no monte se faziam os sacrifícios, se buscavam resposta, se buscavam direção. E quando Samuel morre, ele cita, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele tinha tanta convicção, tanto amor por Deus, que ele diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então Davi tinha convicção que o seu socorro vinha de Deus. Ele amava estar na presença do Senhor. Me lembro que quando peca Davi com Batseba e o profeta Natã expõe o seu pecado, cai em si a ficha de que ele havia pecado, ele entra no seu íntimo, no seu interior e clama ao Senhor dizendo, olha, não tires de mim a tua presença. E se você observar, Davi era rei, era rico, ele tinha uma moral diante a sua tropa, e ele não pede nada disso. Ele podia muito bem pedir para que a sua moral
continuasse a mesma. Ele poderia muito bem pedir para que a sua riqueza ficasse do seu lado, mas o que ele pede é para que a presença do Senhor não se retire dele. Então, Davi amava o Senhor. E se você observar o livro de Salmos, são poesias de declaração de amor de Davi. Por isso é conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Davi valorizava a presença de Deus. É por isso que nós, quando olhamos para a biografia de Davi, nós percebemos que ele era o ministro de louvor. Ele adorava para chamar a atenção de Deus. Ele adorava para mudar o ambiente à sua volta. Foi assim quando Saul passava por um momento difícil e Davi então entra no ambiente de adoração, atraindo a presença de Deus. E quando ele atrai a presença de Deus, o mal tinha que bater em retirada. Davi, um homem espiritual, um homem que tinha a visão, os olhos abertos para o mundo espiritual, desde a sua juventude. Se você olhar para a história de Davi, você vai ver quando ele era jovem ainda, antes de assumir o reinado, antes de ser ungido como rei. Ele vai levar mantimentos aos seus irmãos que estavam no campo de batalha, e quando ele chega lá, ele vê aquele cenário, os filisteus afrontando Israel, na pessoa de Golias. E aquele jovem, então, tendo os olhos abertos espiritualmente, ele olha para aquele gigante dizendo: quem é você? Eu acredito que ele queria dizer para aquele exército de Israel: gente, vocês não estão vendo, vocês não percebem quem está do nosso lado? E ele chega a dizer: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Davi tinha grandes experiências com o Senhor. Davi dependia de Deus. Por isso, também, dentre várias qualidades, era reconhecer Deus como primazia na sua vida. Davi, então, era um homem segundo o coração de Deus. Você reconhece Deus como o Senhor da sua vida? Você ama o Senhor dessa forma? Você tem buscado um ambiente de adoração, um ambiente transformador, um ambiente onde não há espaço para o medo, não há espaço para a derrota? Davi fazia isso. Se você observar, todas as vezes que Davi entrava em uma batalha, ele vestia a tola sacerdotal e buscava a direção de Deus. Sempre, tudo que Davi ia fazer, ele buscava a direção de Deus. Quando Davi estava na cidade de refúgio em Ziclague, quando os amalequitas deram com ímpeto contra a sua casa, contra a sua família, porque Davi estava na guerra onde não era para estar. Quando ele chega, os amalequitas haviam levado as mulheres, as crianças, os bens. E a primeira coisa que Davi faz, ele vai para os pés do Senhor buscando uma direção. Então, se você observar Davi, a primeira coisa que Davi fazia era buscar direção de Deus. Por isso, ele foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Davi confiava no Senhor. Se você entrar dentro dos Salmos, você vai perceber esse amor de Davi por Deus. Ele não abria mão da presença de Deus por nada, nem ouro, nem riqueza, nem glória, nada o fazia abrir mão dessa comunhão com o Senhor. Davi era um homem extraordinário. Ele escreve no capítulo 121, se não me falha a memória: não a nós, Senhor, não a nós, mas somente a Ti dai honra e glória, o Deus de graça, o Deus de misericórdia. Então, Davi era apaixonado por Deus. Mas se você observar o capítulo 102, por Davi está passando um momento difícil, momento de luta. E quando você olha para a história de Davi, você percebe que ele era um rei guerreiro que guerreava contra nações inimigas.
Ele estava numa posição de liderança, e por estar nessa posição, ele sofria muito ataques, contra-ataques, setas malignas, perseguições, dificuldades, e por estar vivendo esse ambiente de perseguição, ele começa a derramar queixa perante o Senhor. Isso relata o capítulo 102, que antecede o 103. Por estar passando um momento duro, por um momento difícil, ele começa a queixar diante do Senhor. Queixa, expressão de ressentimento ou de desagrado. E Davi então percebe que quanto mais ele queixava, ele reclamava, Deus ia se distanciando de Davi. E Davi era um homem sensível. Davi tinha intimidade com o Senhor. Ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha prazer na presença de Deus. Porque o propósito de Deus sempre foi se relacionar com o homem. Olha para o início da história, Deus se relacionava com o homem. A Bíblia diz que durante a virada do dia, Deus ia e falava tete a tete com Adão. E por causa do pecado, então, rompe aquela ligação. Então, o propósito de Deus sempre foi se relacionar com o homem. E Davi sabia essa chave das grandes conquistas, ter um relacionamento com o Senhor dos exércitos. E a Bíblia diz, então, que Davi percebe isso, e no verso 12, cai a ficha do 102. Ele derrama essa queixa, quando ele chega no verso 12, ele abre os olhos espirituais e diz: mas tu, porém, Senhor, permanece para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Davi traz à sua mente o que Deus havia feito por Israel. Davi traz à sua mente, lembra dos feitos do Senhor, das inúmeras experiências que ele teve com Deus. E quando a ficha cai, ele entra no capítulo 113, travando uma batalha consigo mesmo. O que nós precisamos entender é que o maior inimigo somos nós mesmos. Porque não é o diabo, porque o diabo já foi derrotado pelo Senhor Jesus na cruz do Calvário. O único que pode tirar a minha e a sua bênção, o único que pode não deixar as promessas de Deus se cumprir na sua vida, somos nós mesmos. Entenda isso. Nós mesmos é que podemos abrir mão da herança do Senhor. O diabo não pode, ele sabe disso, por isso ele trabalha com ciladas. E Davi, então, entra em um diálogo consigo mesmo. Ele diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Ele volta dizendo: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça que Deus é bom. Não esqueça que Deus livrou o seu povo de uma escravidão. Não esqueça que Deus fez o sol parar para te abençoar. Você não tem direito de levantar queixa contra o meu Deus. O espírito de Davi levanta dizendo: olha, alma, aquieta-te, chega, basta, não levante nenhuma queixa mais contra Deus. Esse foi o diálogo de Davi consigo mesmo. Ele trava essa batalha consigo mesmo, porque ele percebe que Deus não dá ouvidos a queixas. Alma, a parte não material e imortal do ser humano, sede da consciência própria, da razão, do sentimento e das emoções. Ele dá um basta. Ele estava dizendo assim: olha, a partir de agora, eu estou dizendo para você, alma, eu não vou mais caminhar segundo as suas vontades, segundo os seus desejos. Isso me fez lembrar, na reunião de terça-feira, o pastor Ulisses falou sobre isso aqui, do perigo de ser conduzido pela sua alma, pelas emoções. Quantas pessoas têm deixado ser conduzido pelas suas emoções, pelas suas vontades, pelos seus desejos?
Pastores têm levantado um novo evangelho que acompanha as suas vontades e os seus desejos, mesmo que vai contra o princípio da palavra. Esse é o grande problema. Davi, por um momento, permitiu a sua alma falar mais alto. E quando ele permite a sua alma falar mais alto, as queixas contra Deus começaram. Porque quando você volta para a sua alma, para o seu prazer, você vira as costas para Deus. Mas por Davi ser um homem segundo o coração de Deus, e Deus tinha um projeto na vida de Davi, Deus abre os olhos de Davi e ele dá um basta naquele novo caminhar. E Davi então percebe que ele tinha que parar imediatamente de seguir os seus próprios desejos, as suas vontades. Ele diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. Ele estava dizendo para a sua alma: você não tem o direito de levantar queixas contra Deus. Porque quando nós levantamos questionamentos contra Deus, chega nos ouvidos de Deus, é a seguinte frase: eu não confio mais em ti. Quando você levanta questionamento contra Deus, você está dizendo: o Senhor perdeu o controle da minha vida. E isso, cada vez que você assim faz, você dá um passo atrás e fica mais longe da presença de Deus. Quantas pessoas não sentem mais a presença de Deus porque levantaram queixas, reclamações pelo que Deus estava fazendo? Deus estava trabalhando, Deus estava provendo, Deus estava organizando a minha própria vida para receber aquilo que Ele tinha para mim. Mas muitas pessoas começaram a reclamar, a murmurar, a levantar queixa, dando ouvido à alma, dando ouvido ao sentimento, às situações, e deixado de ouvir a voz de Deus, se afastado, estando longe de Deus e não mais conseguindo ouvir o direcionamento de Deus. Por isso é que Davi dá um basta àquela situação, dizendo: olha, eu não vou mais dar ouvido a você. Nós precisamos entender que nada justifica alguém reclamar para Deus. Não tem justificativa. Não tem justificativa. E Davi, ele faz questão de levantar pontos que nos deixa sem argumentos. Davi começa a citar o porquê que a sua alma não poderia levantar queixas contra Deus, dizendo: você não tem o direito de levantar um dedo ou passar pela a sua mente, vamos dizer assim, desejo de falar contra Deus, porque Ele é quem perdoou todas as suas iniquidades. Efésios 2:1, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça, de graça, vocês foram salvos, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Ele estava dizendo para a sua alma: olha, você estava perdido, você estava condenado, e esse Deus a quem você levanta queixa é o que te perdoou, é o que te perdoa, é que tem misericórdia de você. Você estava condenado para ir para o inferno por causa do pecado, mas hoje você é perdoado. Você precisa ser grato a Ele. Você não pode de forma alguma reclamar, murmurar. Ele estava dizendo isso para a sua alma. E hoje, nós, menos ainda. Porque Jesus veio e morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Nos deu vida. E muitas vezes nós reclamamos, murmuramos. E nós precisamos, o mais rápido possível, dar um basta à nossa alma, dizendo: olha, você não tem direito nenhum de reclamar, direito nenhum de murmurar. Não podemos nos esquecer que estávamos perdidos, estávamos condenados.
E pela graça nós somos salvos. Nós temos hoje o privilégio de ajoelhar e pedir perdão e recomeçar. Porque tem uma frase que fala assim, olha, Deus não está preocupado quantas vezes você caiu. Ele quer saber quantas vezes você quer levantar. Se você olhar para a graça de Deus, se você olhar a forma que Jesus viveu nessa terra, toda vez que chegava um pecador, ele não acusava e nem olhava para trás. Ele abria um caminho daqui para frente. Vai e não peques mais. A lei condenava, a lei massacrava, e Jesus vinha, levantava a pessoa, perdoava a pessoa e abria um novo caminho. E Jesus veio, morreu, ressuscitou e nos deu um padrão de vida. Nós precisamos morrer e ressuscitar com Cristo. Foi isso que ele diz, estando nós mortos em nossos delitos é pecado, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou. Sem Cristo nós estamos mortos. E Jesus morreu. E quando aceitamos, cremos nele, vem o milagre da regeneração. Somos salvos e passamos para viver uma nova vida com Cristo. E só isso aí já é o suficiente para você não reclamar de mais nada. Se daqui para frente nada mais acontecer na nossa vida, na sua vida, você não tem direito e motivo nenhum de levantar queixas contra Deus. Quantas pessoas têm levantado queixas contra Deus? Por que isso aconteceu? Por que as coisas não aconteceram? Eu conheço alguém que eu fui fazer uma visita, eu já até falei sobre isso, e ele não voltou mais à igreja porque ele estava acreditando nessa questão de política e as coisas não aconteceram, e ele desacreditou de tudo. Levantou questionamentos contra Deus, por que Deus permitiu, por que a igreja orou e as coisas não aconteceram, e ele ficou decepcionado, levantando queixas contra Deus. Ninguém tem o direito de levantar queixas contra Deus. Se nada mais acontecer, você tem que lembrar, Ele te salvou, Ele te transformou, Ele pegou você assim, e transportou do império das trevas e trouxe para o reino do Filho do seu amor. É isso que Davi estava falando para a sua alma. Olha, você tem que bendizer, você tem que adorar, você tem que glorificar. Volte a criar um ambiente de adoração, porque quando nós criamos esse ambiente, nós nos aproximamos de Deus e o milagre acontece. Você não pode esquecer dos benefícios e que Jesus te perdoou, que Ele te perdoa, que Ele é rico em misericórdia. Nós precisamos reconhecer isso. Deus nos perdoou, Deus nos regenerou, e nós temos que ser gratos ao Senhor. Quando nós reclamamos, a palavra reclamar é ré. Engata uma ré no carro, é para trás, é embaraçar, é enrolar, é atrasar aquilo que Deus tem para nós. Nós não podemos reclamar, nós temos que adorar. Adorar é dar passos em direção àquilo que Deus projetou para nós. Eu é que sei que pensamentos que tem a vosso respeito. A nossa história é Deus é que escreve, e ela vai se cumprir, depende de nós. Depende de nós no sentido de que se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir, mas se nós não estivermos na posição, o único que pode rejeitar a herança é o filho. A herança já foi dada. Por isso é que Davi dá um basta, porque o maior inimigo somos nós mesmos. Ele diz, chega, você foi perdoado, você foi salvo. Então você precisa bendizer o Senhor. A Bíblia diz em Mateus 22, 29, errais não conhecendo as Escrituras. Na verdade, hoje, as pessoas têm errado não porque não conhecem, é porque têm rejeitado. Muitas pessoas têm rejeitado. Estamos vivendo uma geração que procuram Deus porque querem livramento e não direção. As pessoas não querem direção. As pessoas não querem aproximação de Deus.
Porque quando eu aproximo de Deus, naturalmente eu distancio do pecado. Então as pessoas não querem se aproximar de Deus, porque não querem abandonar o pecado. Então, uma geração que querem livramento, mas não querem direção. E por não querer direção, quantas pessoas têm padecido, quantas pessoas têm desistido? E precisamos entender que arrependimento é a chave que abre a porta para o reino de Deus. João Batista abre o caminho para Jesus falando sobre arrependimento, porque João Batista foi escolhido por Deus para preparar o caminho do Senhor. Mateus 3:2, João Batista disse: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Verso 3, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas. Arrependimento, mudança de vida, é a chave que abre a porta para entrar no reino de Deus, no reino dos céus. E hoje muitas pessoas têm tirado essa chave, acham que pode adentrar o reino dos céus, o reino de Deus, sem arrepender do pecado, sem mudança de vida. Jesus também falou sobre isso, sobre arrependimento. No capítulo 4, depois de Jesus ter sido batizado, ser tentado no deserto, o verso 17 diz: daí por em diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E muitas pessoas não querem trilhar por esse caminho do arrependimento. E quando não se arrepende, não são perdoados. E quando não são perdoados, não reconhece o que Jesus fez em relação ao perdão de Deus. E as pessoas têm se afastado de Deus, não têm reconhecido esse bem, esse benefício, e têm cada dia mais se afastado de Deus. E Davi, então, ele dá esse basta a esses questionamentos, dizendo: olha, eu vou te lembrar que Jesus te perdoou, te salvou, ou que Deus te perdoou, te salvou, e tem uma vida nova para você. Então isso é motivo de ser grato ao Senhor. Não se esqueça desse benefício. Então devemos ser gratos a Deus porque Ele nos perdoou e nos salvou. Quando vier a vontade de levantar algum questionamento, lembre: Jesus já me perdoou, e isso já é o suficiente para eu adorá-lo, para eu glorificá-lo e jamais levantar questionamentos contra Deus. Se as coisas não aconteceram ainda, é porque Deus tem um propósito. Isso nós precisamos entender. Às vezes nós oramos, pedimos algo e ainda não aconteceu, mas Deus sabe, Deus tem um propósito. O que nós não podemos é reclamar, o que nós não podemos é murmurar, é colocar em xeque o caráter de Deus. Muitas pessoas já não acreditam mais que Deus é poderoso para mudar a sua história, e Ele continua no controle, e Ele tem poder para mudar qualquer história, porque Ele está no controle de todas as coisas. Então devemos ser gratos a Deus, porque Ele nos perdoou e nos salvou. A segunda atitude de Davi: ele reconhece que foi curado por Deus. Isaías 53:5 diz: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E Davi deixa bem claro: ele é que sara todas as enfermidades. Todas as enfermidades. Davi estava dizendo: olha, qualquer tipo de enfermidade, a cura física e a cura espiritual vem de Deus. Estava dizendo: olha, se você hoje pode andar, se você pode respirar, é porque Deus é o Deus da sua vida. Ele é que te sara, Ele é que te cura. A Bíblia diz que Ele é o médico dos médicos. Davi faz questão em dizer que a nossa cura vem do Senhor. A cura da alma, a cura das emoções, todas as enfermidades, é o nosso Deus que cura. Ele usa médicos? Usa, porque é Ele que constitui os médicos. Mas nós precisamos entender que a cura vem do Senhor. Só Ele pode curar.
Nós devemos ser gratos a Ele. Essa pandemia veio e durou 1 ano e vem até hoje se estendendo. E nós temos que ser muito gratos ao Senhor, porque é Ele que tem nos protegido, é Ele que tem nos curado, é Ele que tem nos sarado. Nós não temos o direito de levantar questionamentos contra Deus. Nós precisamos fazer um altar de adoração, dizer: Senhor, eis-me aqui, faça de mim um verdadeiro adorador. Não permita mais a minha alma guiar os meus passos, os meus desejos, as minhas emoções. Hoje, quantas pessoas têm deixado a sua alma, os seus desejos, direcionar a sua vida? Eu lembro quando eu estava fazendo um seminário, e tinha um pastor lá que ele era totalmente contra pastor estudar psicologia. E eu achei até engraçado, porque na época até o pastor João, que era o diretor, fazia psicologia. Mas esse pastor, ele era muito radical, ele falava: não, pastor, para mim, fazer psicologia é muito perigoso. E eu fiquei meio sem entender, mas depois eu fui entender, porque o objetivo da psicologia é o eu, colocar o homem no centro. Você tem que dizer o que você pensa, você tem que ser o que você é, você tem que agir conforme você pensa, é as suas vontades, é os seus desejos. A psicologia coloca o homem no centro. E muitas pessoas têm levado isso para púlpito e as pessoas têm vivido do jeito que gostam. Olha, você tem que estar feliz. Deus importa é com a sua felicidade. Se você vai por esse caminho, não importa, é o amor. Deus tem prazer em ver você feliz. É claro que Deus quer nos ver felizes, mas nós precisamos entender que há princípios da palavra, há princípios de reino que são irrevogáveis, que não vão mudar. Jesus deixou bem claro isso. Arrependei-vos. Ou seja, ele mesmo diz: a minha vontade, ou a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai. Se você olhar para Jesus, Jesus abriu mão das suas vontades para fazer a vontade do Pai. Vocês vão se lembrar que quando Jesus estava indo, já estava próximo a ser entregue, a ser morto, ele foi para o Getsêmani. E ali ele suou sangue, porque já estava prevendo o que ia acontecer. E ele faz uma oração olhando para o céu, dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, a minha vontade era não passar por isso. E na verdade ali, o cálice que ele não queria passar era porque Deus ia virar as costas para ele, por causa do pecado do homem. Por isso que ele fala: por que o Senhor me abandonou? Então o maior medo não era enfrentar aquelas chicote, não. Chicote, a dor de chicote passa, dar tapa passa. Agora, estar longe de Deus é uma dor que não passa. E Jesus, então, quando Deus vira as costas para Jesus, por causa que o pecado estava sobre ele, por que o Senhor me abandonou? Então, a hora mais difícil para Jesus foi aquele momento. Por isso que ele queria que passasse o cálice. Mas ele encerra a oração dizendo: contudo, seja feito a tua vontade. Contudo, seja feito a tua vontade. Então, o que tem que prevalecer é a vontade de Deus. E muitas pessoas têm sido guiadas pelas suas próprias vontades. E nós precisamos dar um basta à nossa alma. A nossa alma, ela nos leva por caminhos perigosos. Nós precisamos estar sempre relembrando o que Jesus fez por nós, os benefícios de Jesus. E Davi deixa bem claro a ela que Jesus é quem sara, quem cura todas as nossas enfermidades. Somente Deus tem o poder de curar. Somente Deus tem o poder de curar. Então nós temos que ser gratos ao Senhor. Acredito que tem até doenças que pode começar a surgir e Deus já vem e intervém. Não permite, por amor a nós. Muitas vezes Deus trabalha em silêncio e nós nem sabemos. Por isso que nós devemos adorá-lo. Por isso que nós devemos glorificar o seu nome.
Nós não podemos murmurar contra Deus, levantar queixas contra Deus. Quantas pessoas têm murmurado, reclamado pela situação que está vivendo? Esquece que foi perdoado, que foi salvo. Quantas curas nós já fomos abençoados por Deus, fomos curados. E muitas vezes nós ficamos embaraçados em questionamentos, porque ainda não aconteceu, porque ainda Deus não fez o que prometeu. E nós não podemos. Porque Davi sabia que ele era o socorro bem presente, mas o momento era de luta e ele começa a questionar. Será que Deus não vai me livrar dos inimigos? Será que eu vou estar passando por isso aqui até quando? E ele percebe que estava distanciando e ele dá um basta àquilo. E nós precisamos dar um basta à nossa alma. Nós não podemos deixar ser conduzido pelos nossos desejos, mas tem que ser a vontade de Deus, a vontade do Pai. Em terceiro lugar, ele reconhece que a vida está em Deus. Ele diz no verso 4, 5, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Ele fala aqui da graça, da misericórdia, da bondade, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Então o salmista reconhece que o Senhor é o único que pode restaurar o homem, restaurar os sonhos, os projetos. Cova, ele fala de morte, quantos projetos que estão mortos, mas Deus ainda pode restaurar. Ele estava dizendo para a sua alma, olha, pare de reclamar, aquilo que Deus prometeu, se estiver morto, Deus é capaz de ressuscitar, Deus é capaz de mudar essa situação. Você não tem direito de reclamar, você não tem direito de murmurar, você não tem, pare. Seja grato ao Deus que te perdoou, seja grato ao Deus que te sarou, e seja grato ao Deus que ainda vai fazer cumprir as promessas na sua vida. Que da cova redime, Deus é capaz de restaurar sonhos. Quantos sonhos estão entulhados? José tinha um sonho e os irmãos entulharam os sonhos de José, mas não foi capaz de entulhar perante Deus, porque na hora de Deus, Deus tirou da cova, tirou da prisão e levantou como governador, em posição de destaque. O que é morte, Deus traz vida. O salmista estava dizendo isso. Esse Deus é o Deus da vida, esse Deus é que gera vida. Se tem alguma coisa que está morta, o nosso Deus é capaz de gerar vida, é capaz de ressuscitar. Nós temos aí na Bíblia exemplo claro sobre isso, sobre Lázaro. Quando Lázaro, amigo de Jesus e as suas irmãs, estava doente, manda avisar Jesus. E por ser Jesus o homem que gera vida, o Deus da vida, o Deus da ressurreição, ele ouve falar que Lázaro estava morto, mas ele ainda tinha um projeto, ele ainda tinha na sua agenda algumas pessoas para serem curadas, e quando ele cumpre a sua agenda, ele vai até Lázaro, porque ele sabia que ele era o autor da vida, ele era capaz de dar vida, de gerar vida. No capítulo 11, versículo 11, Jesus disse, nosso amigo está, Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Então, para Jesus, não há impossíveis. Para Jesus, não há impossibilidades. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus está dizendo, olha, eu sou a ressurreição e a vida. Se o projeto estiver entulhado, ou que para muitas pessoas possam estar mortos, para Deus, uma palavra e ele volta a viver. Foi assim na vida de Lázaro. Para as pessoas já era o fim, porque já haviam 3 dias. E lá na cultura, na época, depois de 3 dias, ninguém podia ressuscitar mais. Era só 3 dias. O 4º dia, aí era só Deus que podia ressuscitar. E Jesus, então, no 4º dia, para demonstrar que ele é a ressurreição e a vida, depois de 4 dias, as pessoas já estavam convictas da morte,
que não haveria vida mais, Jesus vem e libera uma palavra de vida. E a Bíblia diz que Lázaro levanta, anda e é restaurado por Jesus. E o nome do Senhor é glorificado. Deus sempre estará no tempo certo do Senhor. Tudo na nossa vida, tudo que acontece é no tempo do Senhor. Quanto mais difícil está, maior é o nome dele que será glorificado. Ah, mas a minha situação tem muito tempo. O meu caso é um caso impossível. Então, o seu caso é um caso perfeito para Deus agir em seu favor. Porque Deus só trabalha no impossível. Até onde é possível para o homem, Deus espera. Quando não é mais possível, aí sim Deus começa a trabalhar em nosso favor. Então nós precisamos confiar em Deus, ser gratos a Deus. Se você olhar para a história da Bíblia, tudo na hora de Deus, no tempo de Deus, Ele fez maravilhas. Ele fez impossíveis acontecer. O que nós não podemos é dar ouvidos à nossa alma. Davi estava indo por esse caminho. Mas por ser um homem, segundo o coração de Deus, que tinha sensibilidade ao Espírito, ele percebe esse perigo que estava acontecendo na sua vida. E ele então dá um basta. E ele obriga a bendizer, a glorificar o nome do Senhor, a criar um ambiente de adoração. Porque Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. Nós precisamos entender isso. A situação não muda o caráter de Deus. A situação não muda o poder de Deus. Nada muda o projeto de Deus. Muitas vezes Deus permite o tempo para tratar em nós. A bênção que Deus prometeu já está pronta. O que não está pronto, muitas vezes, somos nós. Porque nós somos frágeis, somos pecadores, nós damos ouvido à nossa alma, nós damos ouvido aos nossos desejos, nós trilhamos por caminhos que têm nos afastado de Deus. E quando eu digo nós, é nós. Porque hoje o inimigo tem se levantado com muita informação, muitos fake news, muitas pessoas têm ouvido, muitas pessoas têm se abatido, muitas pessoas têm abaixado a guarda, têm dado crédito ao diabo, têm dado ouvido às emoções, ao sentimento e começado a reclamar, a murmurar, a dar passo atrás. E hoje nós precisamos dar um basta nisso, dizendo: minha alma, bendiz ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça que Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Ele está de braços abertos para nos perdoar, para nos salvar. Jesus veio e mostrou o caráter de Deus, e quando você olha para Jesus, Jesus sempre está de braços abertos, sempre abrindo um novo caminho, para uma nova oportunidade, para uma nova chance. Se hoje você ainda não se arrependeu, se hoje ainda você não pediu perdão, não mudou de direção, é o tempo oportuno para recomeçar, porque Ele está aqui hoje, e o desejo de Deus é ouvir o seu coração, a sua alma, exaltando o nome dEle, dizendo: eu quero servir ao Senhor, eu quero me arrepender dos pecados, eu quero ser salvo por Ti, eu quero ser liberto pelo Senhor, eu quero ser amado pelo Senhor, eu quero retomar um relacionamento com o Senhor. Deus é bom o tempo todo, está de braços abertos para mim e para você. Abandone o pecado, abandone o seu desejo, as suas vontades e entregue-se a Ele, dizendo: Senhor, faça a Tua vontade na minha casa, na minha família, no meu trabalho, na minha vida, porque Ele vai te perdoar, Ele vai te salvar, Ele vai te sarar, Ele vai te curar, abrir um caminho para uma nova jornada.
E se você olhar para Davi, ele teve grandes conquistas, porque ele era alguém que amava a presença do Senhor, apesar das suas falhas, porque somos pecadores. Como ele disse, eu nasci na iniquidade, ele nasceu com essa natureza pecaminosa, mas Davi tinha um coração que desejava viver nos átrios do Senhor, viver na presença do Senhor, no santo lugar. Ele era apaixonado por Deus. Que você possa cada dia mais buscar esse amor por Deus, deixar o mundo e se voltar para Cristo, amar o Senhor de todo o seu coração, viver para o Senhor, não dar mais ouvido aos seus desejos, mas a vontade do Pai. A vontade do Pai deve ser o que direciona a sua vida. Davi deu um basta à sua alma, dizendo, olha, bendiz a minha alma ao Senhor. E hoje nós devemos fazer isso, porque Deus é bom o tempo todo. Deus é muito bom. Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Ele quer cumprir na sua vida aquilo que Ele prometeu. Mas nós precisamos fazer calar a voz da nossa alma e deixar o Espírito Santo de Deus conduzir a nossa vida. Nós estamos vivendo os últimos dias e já não há tempo para ficarmos paralisados, reclamando e não dando valor àquilo que Cristo fez por nós. A Bíblia diz que Ele nos transportou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Então devemos assumir o nosso papel de cidadãos dos céus e viver uma vida que agrada o coração de Deus e reconhecer os feitos de Deus por nós. Deixar para trás toda queixa, toda insatisfação, todo ressentimento e jamais esquecer que fomos perdoados, curados e recebemos vida plena em Cristo Jesus. Esse é o nosso maior motivo de dar graças a Deus. Que Deus nos abençoe. Eu quero chamar o Ministério de Louvor. Eu vi o pastor aqui. Tinha uma canção. Eu tenho uma canção para me fechar a mensagem, mas depois o senhor, depois da oração, o senhor pode cantar ela também. Chama o Ministério de Louvor para cantar uma canção.